acompanhava para ouvir as mensagens que Jesus trazia. Porque o Senhor falava do reino dos céus. Jesus não falava do reino da terra, aquilo que o homem gostaria de ouvir. Não, Jesus falava sobre o reino dos céus, sobre a salvação, sobre o arrependimento. Após Jesus, João Batista ter abrido o caminho, porque João Batista falava sobre a salvação, sobre o reino dos céus, e após João Batista ter cumprido os seus mandamentos na terra, aí veio Jesus pregando da mesma forma. E a Bíblia diz que quando Jesus estava pregando na beira da praia, 2 barcos que vinham do grande mar, vinham se aproximando até a praia, e um parou. E quando parou, Jesus percebeu que alguns homens que desciam daquele barco lavavam as suas redes, estavam com a sua cabeça baixa, estava tristonho, um pouco desanimados. E Jesus entra no barco de algum deles, que seria no barco de Simão Pedro. Jesus lhe faz uma pergunta, por que estás triste ou abatido? Ele diz, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Não conseguimos pegar nada. Irmão, a pior coisa na vida do homem chama-se frustração. A pessoa frustrada, o semblante dela abate, ela não consegue raciocinar, ela não consegue conversar, ela não consegue ter ânimo para nada, porque ela se frustrou, ela se desanimou, desacreditou nas promessas. E tem muitas pessoas nos últimos dias, recente, pastor Marquinhos, até crentes batizados nas águas, crentes que outrora pregava, já não prega mais, orava, já não ora mais, jejuava, buscava o Senhor nos montes, mas já não sente mais prazer disso. Às vezes frustrou por uma palavra de alguém, às vezes frustrou por uma decepção, até dentro da sua casa, no trabalho, enfim, ele está frustrado. Ele tirou os olhos do Senhor. A irmã trouxe uma palavra aqui em João capítulo 14, verso 1, diz, não se turbe o vosso coração, credes em quem? Credes em Deus. Jesus está dizendo, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus não está falando do reino terreno, Jesus está falando do reino espiritual, do reino celestial. E ele diz assim, e se não fosse dessa forma, eu não teria vos dito. Ele está dizendo assim, se fosse conversa fiada, eu calava minha boca. O que eu estou prometendo, o que eu estou falando, vai se cumprir. E a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro, vamos um pouco adiante do mar. Vamos adiante do mar. E novamente ele lança aquela palavra, dizemos, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Quem estava dizendo para Pedro não era o Lindomar. Quem estava dizendo para Pedro não era o Marcos. Não era Lindaura, Viviane, não era. Quem estava dizendo para Pedro era o Senhor Jesus. Quem estava no barco de Pedro não era um homem simples qualquer, irmãos. Quem estava no barco de Pedro era aquele que deveria de vir, nasceria de uma mulher, mas esmagaria a cabeça da serpente, e sobre ele estava toda a promessa de salvação e de vitória. Então, olha para o seu irmão, pergunta ele, Jesus está no seu barco? Se ele está no teu barco, descansa. Tem crente, depois dessa eleição, pode ter crente que vai sorrir, tem crente que vai se frustrar. Eu não me frustra, por quê? Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdade. Nós não temos que se frustrar com aquilo que nós olhamos no mundo, irmãos. Paulo diz assim, aquele que espera alguma coisa desse mundo é mais miserável entre os homens. Mas aquele que espera no Senhor, ele se renova a sua força. Ele voa como uma águia, ele sobe como uma águia. Eu vou encerrar aqui. Jesus diz assim, lançai-vos a rede pelo lado. Jesus diz, lançai-vos a rede pelo lado. Irmão, você me perdoa, se tem alguma pessoa aqui que vota no PT, no Lula, irmão, muda hoje. Muda a sua opinião hoje. Que é isso? Você está falando de política? Não, irmão. Eu te prego de Gênesis Apocalipse falando que você tem que andar pela direita, não pela esquerda. A esquerda não provém de Deus. Leve a sua que levantará. Joga a tua rede pela direita. Jesus poderia dizer, joga para a esquerda aí. Ou em qualquer lado que você quiser, você pode jogar e você vai pegar peixe. Não, você tem que andar onde Jesus está mandando você andar. Você tem que pisar onde Jesus diz, pisa aqui meu filho. É assim que tem que ser.
Você pensa que Jacó furava buraco em qualquer lugar para pegar água? Não. Jacó, ele vinha com a vara, aqui pode furar que tem água aqui. Jacó aqui não. Se furar aqui não vai beber da água da fonte, mas se furar aqui terá água. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que estão indo na sua opinião própria, estão indo na sua vontade. Quem crê na palavra de Deus se renova a sua força, como já foi dito, e vai voar como águia. Sabe o que a águia faz? A águia voa alto. A águia, irmãos, ela só coloca seus olhos aonde a rocha. Sabe o que é a rocha? Jesus é a rocha, é a confiança do crente. Aquele que espera dele, meu irmão, você pode ter certeza, fica mais do que poderoso e forte. Eu vou entregar minha oportunidade, agora entregar a palavra de Deus. Entrega aqui. O que eles fizeram? Lançaram a rede aonde? E se lança para a esquerda? Estava na prova. Estava na prova. Quando eles lançam para a direita, a Bíblia diz que eles puxaram a rede. Eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz que eles puxaram a rede e as suas redes rompiam. Diga, a rede rompeu. A rede rompeu. Agora dá uma olhadinha, Senhor, diz que o teu irmão de lá. Jesus está mandando tu andar pela direita, porque a tua rede vai se romper. Não tem Satanás no inferno. Não tem prova que vai parar o crente cheio do Espírito Santo. Não tem dificuldade, não tem tristeza, não tem frustração, não tem desvio. Basta simplesmente ouvir a palavra dele, irmão. Aleluia, eu gosto do salmista da Bíblia, ele diz assim: fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Crente não vive de migalha, crente não vive de promessa. A única promessa que o crente vive é essa aqui, porque essa é fiel e verdadeira. Essa se cumpre na vida daquele que espera e confia no Senhor. Amém ou não amém? E eles puxaram a sua rede e alguns homens gritavam assim: ei, traga mais homens para nos ajudar, porque os peixes são? Os peixes são? Agora quem falou isso para você não foi eu, foi Marquinhos, pastor Marcos. Foi? Foi ele que falou? Quem falou, irmão? Então, descansa em paz, porque quem te prometeu garante. Descansa em paz, Rebeca Lapante, Alando Rebeandara Massui, que demanda Arábia. Pastor Marquinhos, direito ao cantar o louvor aqui, subiu com baixo. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero me ajudar. Que legal. Eu tenho uma palavra. Puxa aí, tira aí. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você já está em mim. Você
mares.